Olá, hoje a gente vai falar de cupom cambial, como equiparar um cupom cambial, um título cambial, com um título aqui no Brasil. Ele tem uma certa complexidade, porque no Brasil são dias úteis e isso é juro exponencial, juro composto. Nos Estados Unidos é juro simples e é dias corridos. Então, a fórmula que vai estar na prova, ela vai trazer aqui alguns dados, né? Como que eu faço para equiparar esse juro pré, que é um lado da fórmula, igual, né? Com o outro lado, que daí, então, é a cambial. Então, eu tenho aqui um investidor que deseja adquirir um título cambial para diversificar os investimentos e tem um título público que está precificado a 12,75 ano. E o dólar spot, que é o dólar à vista, cotado a 4,80, e o dólar forward, que é o futuro, a R$5, para um período de 180 dias corridos, que equivale a 122 dias úteis. Qual o cupom cambial que equipara as taxas? Bom, na fórmula eu vou ter aqui, lá na prova eu vou ter a fórmula. Então, a fórmula ela diz o quê? Ela diz 1 mais taxa pré elevado ao prazo, que é dias úteis dividido por 252, igual a variação do dólar, futuro dividido pela vista, vezes 1 mais cupom cambial, vezes dias corridos dividido por 360. Então, a gente tem que montar a fórmula. 1 mais 12,75 dividido por 100, elevado a 122 dividido por 252. Porque aqui no Brasil é 122 dias úteis, né? E agora, do outro lado da fórmula. Primeiro, a variação do dólar, 5 dividido por 4,80, vezes 1 mais X, que é o cupom cambial, vezes 180 mais 360. Então, vamos lá, a nossa primeira parte aqui. Então, eu tenho aqui 12,75, Enter, sem dividir, porque é 12,75%. E aí, soma 1. Tem a primeira partezinha lá. É 1,13, vamos colocar 4 casas aqui para aparecer tudo, tá? Aí, período desejado, 122, Enter, 252, divide e eleva. 1,05980. Se eu fosse querer ver quanto por cento, era só fazer 1 menos 100 vezes. Significa que 12,75 para um ano equivale a 5,98% nesse período aqui, 180 dias corridos, 122 dias úteis, tá? Então, no Brasil, sempre dias úteis. Então, no Brasil, daria 5,98. Tá, mas e lá nos Estados Unidos, como que vai? Primeiro, quanto que dá a variação do dólar e depois quanto que falta para equiparar. Então, lá eu tenho 5, Enter, 4,80 divide. Nessa mesma lógica, se eu quisesse saber no porcento, ia ser 1 menos e 100 vezes. Isso significa que o dólar tem uma oscilação de 4,17 no mesmo período. Tá, então eu tenho 5,98 do pré, 4,17 do dólar. Não era só fazer um menos o outro? A gente sabe que não é bem assim, porque um título com cupom, primeiro eu coloco a variação cambial e depois o cupom de juros. Então, agora eu tenho que resolver a outra parte lá do cupom cambial, né? Isso aqui é vezes 1 mais. Por que 1 mais? Porque é o capital. Eu vou aplicar o 4,17 sobre o capital, aí mais o cupom cambial sobre a quantidade de dias. Então, 1 mais X vezes 180 dividido por 360, que dá meio, né? Meio ano, 0,5 ano. Aí, agora, eu tenho dentro do parênteses aqui, ó. Então, aqui eu já fiz aqui, ó. 1,417 que eu já mostrei, vezes 1 mais 0,5x. Tá, mas eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, depois, primeiro multiplicação, divisão, depois soma. E aí, só que aqui tem uma soma no meio. E agora, como que eu faço para isolar o x? Bom, quando ele está dentro de um parênteses e eu primeiro preciso resolver a multiplicação, eu tenho que fazer o guarda-chuva, então. Eu tenho que pegar o número antes, que é vezes, né? 104,18 vezes 1, mais 104,17 vezes meio x. Então, quando eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. 104,17 vezes 1 é ele mesmo.
E quando é vezes meio, ele vai dar o quê? 0,5208. Então, quando eu coloco aqui, ele vezes 1 dá ele, e vezes meio dá 0,52. Tá, mas aqui eu continuo multiplicando por x. Eu tenho que isolar o x. Bom, para isolar o x, o que eu tenho que fazer? Passar tudo para o outro lado, né? Então, esse 1,04, que ele tá mais, é positivo, eu vou passar para o outro lado e vou virar negativo. Aí, depois, esse aqui que tá multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro essa partezinha aqui, ó. 1,0518 menos 1,0417. Então, 1,0518, não, 0,598, né? 1,0598, enter, 1,0417. Dividir um pelo outro. E agora eu tenho que fazer o quê? Tem que passar o 0,5208 para o outro lado. Aqui ele está multiplicando pelo x. Para o outro lado ele vai dividir. Então, 0,5208 divide. Quanto que deu? 1,95? Não. É porque eu esqueci de diminuir. Ó, quando a gente faz a conta errado, errado. Então, tem que mais ou menos interpretar e dizer assim, ó, tá errado, eu errei alguma coisa. É 1,0598, enter, 1,0417. Por isso que é tão importante a gente olhar, porque daí a gente já vê mais ou menos, né? Então, 0,0181. Agora sim. Então, este aqui eu vou pegar e vou dividir pelo 0,5208. Agora eu divido um pelo outro. Deu 0,0348. Tá, mas, prof, isso aqui, o que é isso? É a taxa linear. Agora eu tenho que voltar no porcento, por 100, né? Antes eu dividi por 100, agora eu tenho que pegar isso e vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 3,47. Mas, prof, de 5,98 para 4,17 dá só 1 e pouco. Por que deu 3? Porque esse 3,47 é por ano. Então, esse aqui é a taxa anual. Assim como 12,75 é anual, então, o valor da variação cambial mais 3,48 por arredondamento também é anual. Então, eu primeiro vou corrigir pela variação do dólar, depois, se eu quiser fazer para bater a conta, transforma esses 3,47 em um semestre, ele vai dividir por 2 aqui, né? Porque lá é dias corridos, né? E aí você vai ver que ele vai empatar um com o outro. Então, a nossa resposta certa aqui é a nossa letra B, 3,48. Pegou? Então, te vejo na próxima aula.